Gente, boa noite, mais uma vez. Que bom que você está aqui com a gente, participando dessa classe dos professores. É a classe dos professores do projeto ES 3.0 Online, né? A nossa escola sabatina se chama hashtag ES 3.0. Por quê? Porque a ideia é que a gente vive em constante evolução. A gente está numa versão avançada da nossa escola sabatina, a gente quer utilizar recursos de videoconferência, recursos de colaboração para atingir cada vez mais pessoas, né? A gente tem cada vez mais tido falta de tempo, né, para a gente se encontrar, isso bem antes do Covid-19, né? Então, a gente teve que dar o nosso jeito. E esse jeito foi usando as ferramentas de colaboração, e com isso a gente tem tido cada vez mais pessoas participando com a gente, né? A nossa igreja, para quem não conhece, a igreja do Fonseca, nós somos mais ou menos 300, 350 membros, né? Ativos aí uns 150, mais ou menos, e hoje no nosso canal do YouTube, do canal da igreja, a gente tem mais de 700 pessoas inscritas. Parece pouco para determinados canais, mas para uma igreja local a gente está avançando a cada dia mais e mais e mais e mais com o trabalho de todos os irmãos. Nessa noite a gente tem a nossa primeira live da classe dos professores ES 3.0, com a participação de três pastores super especiais, não é verdade? Três pastores super especiais. Pastor Gilson, nosso pastor, pastor Kenyon, líder de jovens da Associação Rio Fluminense, né? E o querido pastor Carlos Campitelli, né, líder de jovens para toda a América do Sul. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo tempo, tá? E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Cara, o privilégio é todo meu. É muito bom poder compartilhar a palavra de Deus, principalmente num ambiente tão agradável, tão amigo, tão próximo como esse aqui. Ainda mais uma classe específica, a classe dos professores. Parabéns à iniciativa, especialmente ao pastor Gilson, que é o pastor da igreja. Obrigado pelo convite. Eu vou estar com vocês a maior parte do tempo, mas sexta-feira à noite é horário nobre, né? Em algum momento eu precisarei dar um pulo também, que está acontecendo as lives das classes de escola sabatina espalhadas pelo campo. Então a gente vai dar um pulinho lá também para dar um oi e incentivar a turma a participar da lição da escola sabatina online. Mas vou ficar aqui grudado a maior parte do tempo com vocês, porque não posso perder a oportunidade de ouvir, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente cresce em conhecimento e em fé. Deus abençoe vocês. Tamo juntos. Eu quero dizer aqui que tudo acontece porque nós temos um diretor aqui que é muito focado. Ele sempre procura fazer o melhor, nos dá a oportunidade de participar aqui e crescer com um nível de pessoas aí que ele tem chamado para estar à frente nessa classe. O pastor Kenyon, agradecemos aí, pastor, sempre presente quando solicitado. Pastor Campitelli, assim, é algo muito especial para o nosso distrito hoje, tá? Muito obrigado. A gente sabe das suas ocupações aí, que não são fáceis, ainda mais numa igreja sem paredes hoje, parece que o trabalho até triplicou. Mas o pastor está com a gente aqui, louvado seja Deus. E os nossos professores também, que estão sempre presentes aí e focados. Luciano? Eu queria, antes de passar para o pastor Campitelli, né, agradecer mesmo a presença de todos os professores também, né? Isso aqui não é um grupo de né? É um time que joga junto. A gente já está junto aí há 3 anos, trabalhando com essa equipe. E eu só tenho a agradecer a Deus por me dar esse privilégio, e isso aqui não é hipocrisia, né? Porque a gente está ao vivo no YouTube, não, vocês sabem disso, vocês são meus amigos e a gente está junto nessa para crescer juntos com Deus. Então eu quero agradecer aí de verdade a participação de todos vocês, porque somos um time de Cristo, né? E hoje
a gente, além de ser um dia muito especial, porque é o aniversário da minha pequenininha, da minha Gabizinha, né? Mas hoje a gente teve a nossa escola sabatina recheada, né? A nossa lição online hoje, Pastor Kenny, o Pastor Campitelli, foi passada pelo Pastor Alberto Tim, né? O doutor Alberto Tim passou a lição para a gente, é gravado, né, o vídeo, lá direto da Conferência Geral, e hoje a gente está tendo o privilégio de ter o pastor Campitelli aqui com a gente, discutindo esse assunto tão importante para a gente. Mas então eu deixo agora para o pastor Campitelli. Pastor, e aí? A Bíblia, qual é a nossa fonte autoritativa da nossa teologia? É a Bíblia? É a razão? É a experiência? E aí? Para onde a gente vai? Beleza, obrigado Luciano aí pelo convite. É um prazer estar com vocês nessa noite. E como falou o pastor Gilson, realmente estamos aí de lives em lives e muitas programações, né? Só ontem preguei, acho que uns 6 sermões, né? E, e aí estamos. E esse final de semana é bem recheado, mas obrigado pelo convite. Estarei alguns minutinhos aí com vocês. Que vocês acham se a gente faz uma pequena oração? Então aí entramos aí no estudo e tenho algum esboço aí de algumas coisas que eu pensei aí para passar para vocês, aí vocês vão anotando e pensando juntos e dialogando aí. Pai querido, obrigado Senhor por essa noite, obrigado por este sábado, obrigado porque podemos estar juntos com um foco muito claro, ouvir tua palavra, compreendê-la melhor e assim também para poder tanto como sempre, em nome de Jesus, amém. Amém. Acho que deu uma cortada aqui, talvez na minha internet. Está dando bem? Alô? Bom, qualquer coisa pegar um grito aí. Você está ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, pastor. Deu uma picotada assim, mas a gente está tudo certo. Tá joia. Deixem compartilhar aqui na tela, por favor. Aí são uns pequenos slides, depois eu vou passar aí por WhatsApp para o Luciano também, antes aí de dormir, quem sabe vocês dão uma olhadinha nisso aqui, que é interessante, um pequeno resumo para nosso diálogo que nós vamos ter nessa noite. Aí aparece então um pouquinho a apresentação, mas ao mesmo tempo também aparece aí a nossa câmera. Certinho? Dá para ver, Luciano, aí? Dá para ver sim, pastor. Perfeito. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o estudo. Antes de entrar no estudo da lição dessa semana, que é fantástica, na verdade, todo o estudo dessa semana, ou desse trimestre, está sendo, para mim, maravilhoso. Sempre estudar a Bíblia. Eu quero parabenizar vocês, que são um grupo tão especial, aqueles que são os co-pastores, né? Aquelas pequenas comunidades, e de fato o coração da igreja é a escola sabatina. Vocês sabem que como Ministério Jovem também nós estamos colocando aí forte essas diferentes iniciativas como um forte espaço, lugar para não somente procurar a palavra de Deus, senão desenvolver os dons e também através do relacionamento servir melhor. Então, parabéns aí a todos vocês. Vamos falar um pouquinho acerca dessa fonte autoritativa, da nossa teologia, e tem algumas perguntas, né, que viram nessa semana que são bastante interessantes. Já na primeira pergunta que você fez, aí vamos falar um pouquinho de teologia, de ética, desses diferentes aspectos da autoridade. Antes, sim, quero aconselhar vocês, se vocês tiverem a possibilidade de adquirir ou encontrar algumas press, há um tempo atrás, soltou esse material de pesquisa muito boa, compreendendo as escrituras. E aqui são artigos fantásticos que podem reforçar o estudo da nossa lição desse trimestre. Me está ajudando bastante compreendendo as escrituras. O editor George Reed, então é um negócio de peso aqui, muito bom. É um livro, pastor? É um livro ou são artigos na internet? É um livro que é um compêndio de vários artigos especificamente do tema que nós estamos tratando esse trimestre.
está o pastor Alberto Chin, Ángel Rodríguez, Müller, Fernando Canal, Frank Hassel, Diop, George Rice, ou seja, são os fracos, né, da Igreja Mundial. Então, aconselho aí, se vocês têm como entrar em contato com umas press, quem sabe aí, Luciano, podem fazer um contato e ter algum desses exemplares, vai Tá, ajudar ok. muito na profundidade também de nosso estudo. A gente tenta buscar o link na internet. O tema da autoridade da Bíblia, né? Vou ver se está acontecendo, porque não passa aqui a apresentação. Ok. Como igreja cristã, não, obviamente não existe nenhuma igreja cristã que não use as escrituras para sustentar suas crenças, né? Entretanto, há formas e maneiras de como interpretar as escrituras, né? Pode variar muito de igreja para igreja, e essa é talvez o maior interrogante que nós temos com relação à diversidade de denominações, obviamente pela interpretação das escrituras. E quando a gente vê, desculpem, não sei por que não passa para aqui. Como você bem mencionou, Luciano, existem pelo menos aí 5 diferentes tipos de fatores que influenciam aí a nossa interpretação das escrituras. Um que você mencionou está aí na lição: a tradição, a experiência, a cultura, a razão e, obviamente, a própria escritura. E todos esses fazem parte de diversas tradições e culturas que nos influenciam, né? Todos temos experiências que moldam aí o nosso pensamento e influenciam nossa compreensão. E todos temos uma mente para pensar e avaliar as coisas. E isso que eu gosto da interpretação das escrituras e a maneira como Deus deixou as escrituras para nós, né? O tema da autoridade, na verdade, afeta influencia a nossa adoração, a nossa ética, o porquê fazemos o que fazemos, a nossa análise de mundo, nossa cosmovisão vai ser totalmente permeada a partir da interpretação das escrituras como a gente tem. E a sociedade que nós temos pós-moderna, nossa sociedade de hoje, especialmente mais na parte ocidental, nós vivemos num mundo totalmente secularizado e bem humanístico, né? O pautado pelo humanismo de uma maneira totalmente clara, onde o homem é o centro das atenções. Então, aonde a pluralidade da religião é tão grande que o centro, e aí um centro que é voltado mais para a pessoa, e aí entra a questão da razão e tudo isso aí, e então o humanismo foi permeando tanto, que ha entrado também nas religiões e na maneira de interpretar essas escrituras, como o humano centro das coisas, e ao contrário que essas escrituras apresentam, como um Deus que é o centro, teocêntrico, que é a nossa maneira de enxergar, como era a cultura também hebraica e que nós trasladamos para nossos dias. Aí entra muito a questão, vocês sabem muito bem, e isso é interessante, conversar com nossos alunos, por que nós temos tantas diferenças, ou por que nós temos existe no mundo ocidental, desta parte do mundo, esse posicionamento tão relativista ou tão centrado no humano. Obviamente porque isso é uma herança da cultura grega, helenista, e então a Bíblia não traz essa cultura por detrás. O que traz é uma cultura hebraica centrada em Deus e um pensamento, obviamente, voltado a um só Deus, né? E isso que nos leva a pensar, sim. Pode interromper, é que eu não vejo muito bem aqui, então vocês vão me interrompendo e perguntando e falando. Não, tranquilo. Aliás, professores, é para interromper sim, tá? É para perguntar, para ir discutir, interagir, né? Isso aqui é uma classe, não é um sermão, né, pastor? Apesar de que a gente está aqui muito para ouvir o senhor mesmo. Mas assim, o senhor está falando da cultura, né? Da questão da cultura, principalmente a cultura ocidental, e o quanto isso influenciou na nossa forma de interpretar as escrituras, né? Quando a gente conversa com alguém
que não tem o mesmo tipo de cultura que a gente vê isso de maneira muito clara, né? Quando a gente conversa com irmãos muçulmanos ou judeus, ou até mesmo de outras religiões que não são cristãs, a gente vê que existe uma diferenciação entre o que é sacro e o que não é, né? Mas uma coisa que afetou muito a gente, eu assim quero expor aqui, né, para a gente poder discutir em cima, assim, se resume muito na nossa cultura, a gente pode resumir em 3 palavras, né? Não tem nada a ver, ou melhor, em 4, não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver. Mas eu acho que, né? E será que a Bíblia nos dá margem para isso? Isso não é mais relevante para os dias de hoje, né? Que eles falam também, né? Será que isso é assim? Como que a gente, como igreja, vai trabalhar com esse tipo? Porque não é só apresentar uma verdade, né? É mudar uma mentalidade completamente diferente do que a Bíblia expõe pra gente, né? Assim, Deus diz assim e pronto. Mas a gente tem que lidar com, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que essa música pode cantar na igreja. Eu acho que essa roupa eu posso usar. Eu acho que esse adereço eu posso usar. Eu acho que o que a Bíblia está dizendo não é bem assim. Como que a gente trabalha com isso? Aí eu trago isso para uma consulta pastoral aí com os pastores. Como que a gente trabalha com isso, né? Bom, eu posso começar a responder, Gilson, e o Kenio também pode me ajudar, e os outros também. Eu acho não é tão bem assim, porque justamente não se entende ou não há uma compreensão sobre a autoridade das Escrituras. E então é isso, a coluna vertebral das Escrituras são a autoridade de Deus ao deixar escrito e deixar a sua vontade para seu povo de maneira escrita. Isso a gente já estudou nas lições passadas, né? Então, é a sua vontade revelada de uma maneira expressa através da escrita, para não se perder no tempo. Então, existe uma autoridade. A questão é a compreensão de quem é a autoridade que está por detrás das escrituras. Então, quando eu tenho essa compreensão de quem é Deus, quem sou eu, quando eu tenho a compreensão também como foi escrita a palavra de Deus, quando eu tenho a compreensão dessa autoridade divina, então todas essas questões que não são necessariamente periféricas, mas às vezes terminam sendo como tradição, cultura e a razão e os outros que foram colocados aqui, entra no peso e a minha maneira de enxergar as coisas vai ser através dos óculos da autoridade divina, através da sua escritura. Então, só deixa eu confirmar esse detalhe aqui sobre a autoridade de Deus. Sabe uma coisa assim que eu gosto de falar para os jovens da seguinte maneira, porque o que você colocou um pouquinho aí, como que às vezes a gente coloca em tela de juízo o próprio assim diz o Senhor, que é o texto bíblico, inclusive, chave de nossa lição dessa semana. A compreensão desse assim diz o Senhor é atemporal. Porque se Deus é atemporal, ou seja, ele não tem início, não tem fim, seu caráter também é revelado de maneira constante de amor ao longo dos tempos e ele não muda, então esse assim diz o Senhor não muda por aspectos de cultura, tradição ou razão. Então, o assim diz o Senhor, e eu gosto de pensar assim, quando a Bíblia fala assim diz o Senhor, está falando alguém que tem autoridade para te dizer o quê? Vai por mim, cara. Eu gosto de pensá-lo assim. Quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor, tem uma expressão que é maravilhosa, eu não sei em outro idioma como é, mas no português é fantástico. Vai por mim. Vai por mim. Eu já sei como é o esquema pela frente. Então, esse é assim diz o Senhor. E quando eu me aproximo mais do centro que é Deus, e tenho essa compreensão da autoridade revelada através da sua escritura, então esse assim diz o Senhor não vai estar em tela de juízo de um simples mortal questionar a vontade de Deus. E aí entra
esse autoritarismo de igrejas neopentecostais que geralmente entregam em seus discursos, por uma búsqueda de uma teologia da prosperidade, geralmente o mais sensacionalista ou calamitosa, assim diz o Senhor, mas transversado. E isso como é? Determine que Deus faça e dê essa bênção para você. Eu vou determinar ao Deus do universo o que ele vai fazer? Então, a autoridade bíblica, por isso que a interpretação bíblica do estudo que a gente está, é fundamental de entender que essa autoridade que está por detrás é a vontade de Deus, de um ser único, imutável. E aí, bom, pode entrar a discussão sobre questões culturais, e essas também pode conversar sobre essas questões e tudo, que também não é a adaptação do texto, mas é a vivência do espiritual nos moldes que eu geralmente consigo, que vai permeando minha vida por o contexto onde eu estou, meu idioma, a minha maneira, a minha cultura, a minha família, de onde eu venho, que naturalmente isso aí também é outra discussão que acho que logo vamos a ir por essa linha. Então, resumidamente, eu acho que me delonguei um pouquinho, mas na resposta, mas para entender essa compreensão total, quem é Deus, vai por mim, que eu já sei qual é o caminho. Se você, minha criatura, e essa vontade, você vai se dar bem. Muito bem aí, pastor Campitelli, se me permite. Sim, claro. A questão aí da experiência, eu me recordo que uma ocasião, dando um estudo bíblico para alguém neopentecostal, ele, ao ouvir ali o ensinamento bíblico da questão dos mandamentos, disse que ia consultar o seu pastor e ia consultar o Espírito Santo para saber da veracidade do assunto. Então, a gente percebe que o indivíduo precisa ter uma experiência, né? Ou talvez ele recebeu uma revelação para confirmar ali o fato bíblico, quando a gente entende que tudo tem que estar como base nas Escrituras, né? Como o pastor bem falou, a Escritura é a base. Se a experiência ou a cultura, se ela não vai de choque ao ensinamento bíblico, está perfeito. Eu estava conversando com um amigo também, foi ontem, aliás, ele deu uma palestra para a gente, ele é missionário num outro país, cultura completamente diferente, né, da nossa e da cultura norte-americana também. Nós sofremos muita influência da cultura norte-americana, né? Então, é quase que incabível você chegar de terno para pregar lá sábado de manhã, numa outra região, como é o nosso costume aqui. Mas se o fato de usar o terno para pregar aqui não vai contra o ensinamento bíblico, sem problema nenhum. E temos também o caso dos esquimós, né? Você chega lá na região deles, eles têm, por cultura, oferecer a esposa para dormir com o visitante que chega ali, para poder aquecer. Tanto na nossa cultura, isso é inviável, né? E no aspecto bíblico também a gente percebe que seria inviável. Se fosse algo que concordasse com a Bíblia, sem problema nenhum, né? Só essa colocação. Opa! Nos ouve aí? Sim, estou te ouvindo, pastor. Então, eu fiz a minha conclusão aqui já. A principal é o pastor aí, Campitelli. Pastor Campitelli, pode seguir. Sim, é que minha internet talvez cortou e eu escutei os esquimós e eu acho que deu uma imaginei o que cortada. estava pela frente. Depois, não sou adivinho, né? Mas sou Foi a pastor. Mas cultura. eu imagino que o pastor foi por aí a falar um pouquinho de cultura, né? Exato. Bom, como então essa questão da tradição e a cultura entram aí, a experiência? Vamos conversar um pouquinho sobre isso na autoridade bíblica, né? Vocês sabem que temos
as fontes externas de autoridade e a fonte de autoridade bíblica, obviamente interna, né? As fontes externas da autoridade interpretativa nos historicamente são transmitidas aí de geração em geração, o que a gente já conhece, né? E em tempos de Jesus também havia muito tipo de tradições. E se alguma coisa que muitos pregadores trazem, às vezes um pouco mais contemporâneos em sua linguagem, é colocar bastante em voga assim, esse bater entre entre um Cristo aparentemente revolucionário, né, que despoja qualquer tipo de tradição e coloca, obviamente, a primazia do Evangelho e que é a pessoa de Cristo. Em parte é assim, é claro. Então há um conflito aí com a cultura judaizante ou ou farisaica, né? Que realmente faziam de alguma tradição, como foi feito aí um pouquinho na introdução, não foi da tradição, não é por bem, são questões de herança que são passadas de pais a filhos, mas quando essas tradições, obviamente, se transformam em um patamar superior à autoridade bíblica, então a tradição está substituindo o texto bíblico, a tradição está substituindo a vontade de Deus, a tradição está substituindo a pessoa e a centralidade bíblica em Cristo Jesus e a sua mensagem de salvação, de perdão, de graça, que alguns, por exaltar a tradição, então colocam por debaixo essa mensagem que às vezes diz assim, não, mas essa mensagem é de água com açúcar, né? Eu escuto falar o mamão com açúcar, não, é água com açúcar, né? Água com açúcar, então que é muito fraca. Então tem que ter esse equilíbrio, obviamente, entre entender o posicionamento da tradição, mas quando ela não pode estar por cima do embasamento bíblico e autoritativo na pessoa de Cristo e da sua mensagem. Então, por exemplo, aí sim entra certas reflexões. Por que fazemos o que fazemos? Tem coisas, por exemplo, que na própria igreja adventista tem muita tradição. Eu estou falando, eu sou um líder da igreja, e a um nível de continente, e pode ser o pastor meio polêmico. Não. Estou dizendo assim abertamente que, obviamente, tem coisas que nossa igreja são bastante tradicionais. Então, se você perguntar assim, mas por que faço isso? E porque tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? E porque sempre foi assim. Ah, mas se a gente faz desse jeito? Ah, e não, mas aí... Não. Pastor, Aí... Sim. Oi, pastor, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então. Minha internet talvez corta um pouquinho. Não, deu uma cortada. Eu ia citar exatamente isso. Será que a gente tem avaliado isso dentro da nossa igreja? Assim, eu concordo com o senhor. Existe muita coisa, algumas coisas que a gente tem como tradição da igreja, né? E que a gente precisa estar sempre reavaliando, é o que a lição fala, né? Que as tradições se desenvolvem a partir da experiência, mas elas precisam ser testadas pela medida das Sagradas Escrituras, né? Aqui na nossa igreja a gente já teve um momento em que a gente chegou numa comissão, ou chegou num momento que a gente decidiu que não ia usar mais a plataforma, né? Que as pessoas não iam mais, quando cantasse o hino de invocação, não iriam mais entrar para ajoelhar ali na frente, orar, até seguindo uma orientação da própria divisão e tudo. E eu pessoalmente escutei um irmão antigo de igreja falar que era um mundo entrando na igreja, porque não tinha mais a plataforma na frente. Então, é algo que a gente precisa estar constantemente em avaliação, né? Para que a gente não dê mais importância às tradições, que eu não estou dizendo que
que são sem importância, né? Se é uma tradição, é porque é um costume que já tem uma longa data, e se já tem uma longa data, é porque teve a sua importância em algum momento, né? Mas os tempos mudam, né? Antes a gente fazia classe dos professores 8 horas da manhã no sábado de manhã na igreja. Agora a gente faz sexta-feira à noite pelo Zoom, né? Então, assim, os tempos mudam. E não feriu a autoridade bíblica, sino por um horário. E que acontecer, por exemplo, se nós colocarmos o culto o sábado à tarde, o culto divino, né? Uau, mas isso é uma heregia. Mas suponhamos, né? Que acontece algum dia e dizem, não, vamos colocar os cultos, o culto maior que nós temos como igreja, os sábados à tarde, né? Seria, como tem gente que às vezes há uma mudança, não, vamos fazer primeiro a escola sabatina e depois o culto. Uau, mas não, mas sempre fizemos assim, então são pontos de tensões, aí entra também questão de música, de vestuário, aí entra questão também cultural, em aspectos que tem que ser, obviamente, sempre buscando essa centralidade do equilíbrio que é a pessoa de Cristo e a interpretação mesmo do texto. Quanto mais nós nos aproximamos ao texto bíblico na profundidade de encontrar essa autoridade bíblica e nos princípios que são eternos, sem mexer com esses princípios, mas de alguma maneira comunicar essas verdades, porque uma coisa é certa, de que adianta a gente manter certas tradições que não vão encontrar-se com o texto bíblico, só por a gente dizer, mas sempre foi feito dessa maneira, ou até a nossa maneira de ensino, né? Por isso eu gosto, por exemplo, a parte da escola sabatina, porque o ensino é mais indutivo, porque a gente pode conversar, pode externar, pode falar sobre dúvidas. Dúvidas não é falta de fé, dúvidas você vai sedimentando as tuas plataformas para poder ter uma compreensão do todo, né? Mas às vezes, especialmente com a mentalidade universitária, nós ficamos assim com os cabelos desse jeito. Mas eles vão me perguntar sobre isso e tudo. Gente, tem metodologias que precisam mudar, porque o mundo de fato ha mudado, a maneira de pensar também tem mudado, mas isso não significa que me estou adaptando ao mundo. O mundo tem coisas muito boas, não é um palavrão mundo, né? É o mundo que a gente vive. Não te peço que os tires do mundo, que os livres do mal, mas que para ser sal tem que estar aqui nessa terra. Para você influenciar, tem que estar aqui. Você não é ter um extraterrestre que está por fora do sistema que a gente vive e das experiências que temos com as pessoas dia a dia. Senão a gente não vai ter pontos de conexão com as pessoas, né? Bom, talvez eu fui para outro ponto aí. Pastor? Mas... Sim, amigão. O Cristiano, feliz sábado, pastor. Eu uma vez ouvi uma entrevista do Ayrton, né, falando, né, do que acontece hoje na nossa igreja, né, os projetos e tudo que está dentro, né, do trabalho da nossa igreja. E o seguinte, eu marquei quase, né, que ele disse o seguinte: é possível modernizar sem mundanizar. Então, o que acontece? A gente está vivendo hoje no século XXI, né, na idade, no período pós-moderno, né? Como o Luciano colocou aí, o senhor também enfatizou muito bem, exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Como o senhor colocou, a gente pode mudar ou trocar, né, primeiro o culto, primeiro sabatino, depois o culto. Isso não está... eu penso o seguinte: desde que não fira os princípios estabelecidos por Deus, eu acho que é válido, né? Talvez, não sei se o senhor pensa dessa maneira, né? Uhum. Excelente, gosto dessa frase. O pastor Orton utiliza bastante, que você colocou e trouxe à toa aqui, aqui na mesa, a pensar nisso, modernizar sem mundanizar. E modernizar significa utilizar, às vezes, metodologias, maneiras que a própria cultura evidencia, fala,
para poder fazer mais compreensível. Às vezes tem pessoas que falam como revista, como nossa Bíblia é qual? Revista Almeida, né? A Bíblia Normalmente é Almeida, revista Almeida, atualizada. Revista Nova atualizada. Almeida, ok. Isso. Mas mesmo assim tem gente que fala desse jeito. E então eu pergunto, por que fala desse jeito? Quando, por exemplo, vai apresentar uma verdade bíblica em um púlpito, em uma congregação, numa pregação, fala parecendo que fala de revista atualizada Almeida, né? Mas quem fala assim? Os cariocas, vocês falam desse jeito? Vós sabeis que quem fala desse jeito? Ninguém fala desse jeito. Então, nós temos que traduzir, sim, interpretar, no bom sentido, não interpretação bíblica, hermenêutica, se eu estou falando, interpretar o que está escrito a um molde da cultura de hoje. Senão, a verdade tão preciosa, você vai escorregar pelos dedos em uma fala que não está. Oi, pastor. Estamos ouvindo. Gente, voltando de Brasília para Rio de Janeiro de volta. Sim. Que parte vocês escutaram aí? Eu falei da parte da linguagem, né? Isso, até o vós sabeis. Isso, às vezes tem uma linguagem que a gente fala que é mera tradição, o jeito de passar as escrituras, mas ninguém fala desse jeito no dia a dia. Então, então a cultura entrou no mundo, o mundo e sua cultura entrou na igreja. Então, naturalmente, a gente é pessoas de carne e osso, que andam entre meio das pessoas, que falam desse jeito no século XXI. Então, por isso a gente conversa dessa maneira, utiliza esse tipo de palavras. Então, isso é importante ponderar também na hora de colocar a questão de cultura. Pastor. Pastor. Sim. Um exemplo muito disso, né, dessa questão, né, de cultura, tradição, dentro do que o senhor falou. Por exemplo, a gente tem exemplos claros na Bíblia, né, de servos de Deus que viveram, né, em uma outra cultura, né, e mesmo assim se mantiveram fiéis a Deus e aos princípios da palavra de Deus, né, aquilo que Deus estabeleceu como mandamento. E José é um exemplo disso, né? Viveram em culturas politeístas e nem por isso eles se corromperam. Então, eu acho que a palavra que o senhor é a questão do equilíbrio, né? De avaliar, né? O que fere e o que não fere os princípios estabelecidos por Deus. Então, a gente tem que ter essa maturidade para poder avaliar uma coisa, diferenciar uma outra. Muito bem colocado. Obrigado aí. Aqui. Sim. Me permita trazer uma contribuição aqui apenas singela, que é o seguinte. Muitas vezes nós não temos compreensão exata do que é tradição, do que é princípio dentro da nossa própria cultura. Vocês citaram, por exemplo, aí o caso do púlpito, né? A ausência de púlpito está mundanizando a igreja. Na verdade, isso não tem uma relação direta com a crença sobre o que o mundo é. Tem uma crença sobre o que é valor sagrado na Bíblia e dentro da igreja. Uma vez eu estava conversando com um grupo de membros e perguntei para eles de maneira bem simples: vocês estão vendo esse púlpito aqui? Ele é de madeira, bonito, é bem feito. Ele é um objeto sagrado ou é um objeto consagrado? Eles tiveram uma dúvida muito grande a responder. E a resposta é simples. Sagrado é o que Deus separa. Consagrado é o que o homem dá a Deus.
Perfeito. Então, eu consagro o meu carro a Deus, eu consagro o meu computador a Deus, eu consagro, mas eles não se tornaram sagrados. Significa que eles passaram a ter utilização específica e especial. Mas Deus não foi Deus quem os retirou. Quando Deus retira, é princípio. Quando o homem apresenta, pode se compreender como tradição. Por isso, consagramos uma igreja e daqui a 50 anos ela pode ser reformada, ela pode ser destruída, ela pode ser demolida, ela pode ser vendida para comprar uma outra. Mas ela não era sagrada? Não. Ela era consagrada. Era consagrada. Então, nessa dificuldade das pessoas de entenderem essa diferença, reside o medo delas de no zelo, cometer equívocos de adoração. Delas, então, tornarem sagrado o que é tradição e que, na verdade, não deveria ser sagrado, deveria ser responsivo e consagrado. Então, a dificuldade das pessoas em entender o conteúdo faz elas darem mais valor ao invólucro do presente. Então, Perfeito, mudou-se pastor. o invólucro do presente, elas acham que o conteúdo foi alterado. Quando a gente entende o que de fato é o conteúdo, pouco importa o invólucro. Para mim, pouco importa, por exemplo, utilizando o mesmo exemplo, se o púlpito é feito de madeira, de acrílico, ou ele não existe. O que importa não é o que eu coloco embaixo da palavra. O que importa é quem está abaixo da palavra. Então, se o homem está abaixo da palavra, ela é exaltada em qualquer lugar. Mas se a gente não coloca o homem abaixo e embaixo da palavra, nós colocamos o risco de colocar as coisas no lugar do homem. E o homem passa a ser submetido às coisas e não à vontade de Deus. E aí nós vemos uma série de equívocos acontecendo, né? Não, perfeito, pastor. Eu acho que essa definição de sagrado e consagrado veio a calhar muito bem aqui. Faltam aí mais ou menos 10 minutos para a gente encerrar a nossa live. Eu queria deixar os 5 minutos finais para ver se tem alguém que queira fazer uma pergunta através do chat do YouTube ou do Facebook. Luciano? Oi, Laura. Eu já ia fazer a intervenção aqui. Tem alguns comentários, algumas contribuições, na verdade, no chat lá do YouTube. Tá? Manda lá. Eu tenho aqui a Tâmara Nascimento, que falou o seguinte: mudanças são sempre muito bem-vindas quando para agregar. O próprio Cristo mudou muita coisa na forma de vivência e adoração na época em que viveu. E o Paulo César disse que temos que ter cuidado com a modernização do século XXI. A Gi Carneiro disse: é preciso equilíbrio, sabedoria e comunhão firme com Deus. Separar o que é necessário para cumprir a missão e o que é da nossa carne não é trivial. Só com o Espírito Santo ajudando. Claro que os valores da Bíblia são imutáveis. O difícil é lidar com as tradições culturais, como estão pontuando aí na lição. E aí ela elogiou as colocações do pastor Kênio. Tivemos várias participações ali no YouTube, temos bastante pessoas assistindo também. Então, assim, as mais significativas para esse final foram essas que eu falei agora no final. Muito legal. Obrigado, Laura. Se tiver mais aí para o final, você traz para a gente. Para esses momentos finais, pastor Campitelli, pastor Kênio, eu queria trazer um tópico aqui para a gente finalizar a nossa discussão. A gente levou, né, os nossos comentários aqui para comparação do que é certo e errado na tradição, na cultura e tudo mais. Mas pensando na questão da experiência e da razão, né? O doutor Rodrigo Silva, ele normalmente usa um termo que eu gosto muito, né? A gente confunde fé com fideísmo, né? Em que o fideísmo seria uma crença cega. Será que a gente, ou melhor, como a gente pode usar de maneira correta tanto a razão quanto a experiência para a gente, no ato de interpretar a Bíblia, né? Será que quando a gente olha
para as coisas que Deus criou ou para as coisas que Deus faz na nossa vida, a gente não consegue adquirir desse tipo de experiência. Não a experiência do, como o pastor Gilson comentou, né? Eu estou lendo na Bíblia um assunto, está claro assim diz o Senhor, mas eu vou consultar o Espírito Santo para ver se ele me deixa fazer isso que está escrito na Bíblia, né? Não faz o menor sentido. Mas como eu posso usar uma experiência real com Deus para interpretar a Bíblia, ou melhor, durante a interpretação de textos bíblicos no meu dia a dia? Bom, não sei Bom, se a o primeira coisa é a gente Kenyo dividir, a fazer a diferença entre interpretação e aplicação. Interpretação é aquilo que o texto bíblico diz. Aplicação é pegar o que o texto bíblico diz para colocá-lo em prática na minha vida. Por isso a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã e ela é fonte inesgotável. Porque todas as vezes que leio novamente a palavra, embora possa ter a mesma interpretação, circunstancialmente ou situacionalmente ela pode ter diferentes aplicabilidades. Então, a doutrina permanece. A maneira como eu vivo, a doutrina que aprendi, ela está intimamente ligada à circunstância em que estou vivendo. Então, o sábado pode ter, por exemplo, diferentes experimentações e experiências a depender dos contextos de vida e de maturidade em que cresço. Mas a doutrina não mudou, a interpretação permanece a mesma. Então, primeira coisa, é importante a gente dividir esse ponto. A segunda coisa, na Bíblia, a Bíblia sempre tem razão, embora nem sempre nos pareça razoável. Não é razoável pensar, por exemplo, que o mar abre do nada, mas ela tem razão em dizer isso. Entende? É tanto que, para que a gente possa compreender que razão e razoabilidade são coisas distintas, a própria Bíblia diz: para o homem, a sabedoria de Deus é loucura. Então, é importante que a gente entenda que em nem todas as coisas que lemos da Bíblia encontraremos razoabilidade. Mas ao aplicarmos os preceitos na Bíblia, na nossa vida, perceberemos que ela sempre tem razão. Entendem a diferença? E aí, o sentimento que possuo, produzido pela convicção que a fé me promove, torna a minha relação com Deus uma experiência pessoal. As pessoas querem primeiro viver uma experiência pessoal sem antes compreendê-la de maneira aplicando a razão. Então, as pessoas têm uma séria dificuldade de compreender que na Bíblia a razão é a maneira como Deus se comunica e a emoção é a forma como sinto essa comunicação dele. Perfeito. Pastor Campitelli? eu vou falar amém. Top. Muito bom o que o pastor Kenyo colocou. Claro que a experiência não pode deixar, não podemos deixar de lado em momento nenhum. Pelo contrário, nós vivemos experiências espirituais. A interpretação, porque, como o pastor Kenyo falou, nós somos feitos de sentimentos. Deus nos ensina através da sua palavra isso, e são expressões através de histórias bíblicas que chegam até nossos dias, porque a gente se emociona com as escrituras, como a história de Davi, como a história de José, porque são emocionantes, porque são histórias e experiências humanas, em base ao raciocínio que Deus deixou, e para pensar naquilo e confirmar a nossa fé e a nossa experiência. Então, é válido de fato, enquanto a experiência não passe por cima dessa interpretação bíblica da autoridade de Deus no que a gente faz e por que faz o que faz. Mas é muito boa a ilustração do
do pastor Kenio, e eu agradeço realmente por ter esse momento de compartilhar algumas ideias, algumas experiências e também alguns raciocínios sobre o estudo da palavra de Deus nessa noite. Legal. Obrigado, pastor. Faltam 5 minutos. Vocês querem fazer as suas considerações finais aí com relação à nossa lição? Não sei se Laura tem alguma contribuição a mais aí do YouTube ou do Facebook. Não? Então, pastores, considerações finais aí. Enquanto eles estão falando, um abraço para todo mundo. Eu vou entrar agora em outra sala também para a gente estudar a lição. Quero agradecer a oportunidade de poder com vocês compartilhar e aprender mais da palavra de Deus. De maneira muito especial ao pastor Gilson pelo convite e poder ver, ainda que a centenas de quilômetros de distância, o pastor Campitelli, a quem tenho profundo carinho e autoestima. Gente, um abraço enorme para vocês. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Gabriel queria falar antes das considerações finais aí do pastor Campitelli? Não, é porque eu ouvi tão bom o pastor Campitelli e o pastor Keire falando. Aí eu já quase deixei, mas assim, só lembrando assim, um ponto bem claro assim, sobre a experiência. A lição, quando ele fala de experiência, ele tem uma frase curta, mas ele fala o seguinte: precisamos ter muito claramente perceber as limitações e a insuficiência de nossa experiência quando se trata de conhecer a vontade de Deus. Porque o que eu acho, aquela experiência que eu acho, será que é a vontade de Deus? Aí a gente lembra daquilo que Davi falou: enganoso é o coração. Então, às vezes, eu posso estar pensando que eu tive uma experiência que é foi uma visão do céu agora. Mas será que é a vontade de Deus? Será que é isso mesmo que está reinando? Porque meu coração pode ser muito enganoso. Aquilo que passa por mim. Então, eu conhecer muito bem, passar a minha experiência pela vontade de Deus para ver se realmente é a vontade de Deus que está reinando naquela experiência que eu estou tendo. Obrigado, Gabriel. Aqui com o pensamento da lição, né? E alguns talvez pensam: eu preciso experimentar para provar. Temos que ter muito cuidado com esse experimentar, porque muitas vezes a luz desse experimentar aí pode nos direcionar para longe da palavra de Deus, para longe da verdade. Ótimo, obrigado, pastor. Pastor Campitelli, considerações finais? Muito bem, minha gratidão aí por esses momentos que passamos juntos essa noite e simplesmente pensar no seguinte, né? Que privilégio que temos de termos o livro, né? O livro dos livros. Ontem foi o Dia Mundial do Livro, né? Ontem ou antes de ontem. E que bonito, nós podemos ter a oportunidade e ter essa experiência mesmo, porque é uma experiência, uma jornada com Cristo todos os dias, e ouvir qual é a agenda que Ele tem para nossos dias. Então, é um grande privilégio que a gente possa continuar se aprofundando, conhecendo, aprendendo, e, claro, sempre com esse toque e esse crescimento harmonioso e equilibrado dessas partes para a gente crescer em graça e a gente fazer o melhor para outras pessoas também conhecerem Cristo através do livro aberto, que também é a nossa vida, e como a vontade de Deus é efetiva também na nossa vida. Deus abençoe, feliz sábado, muito obrigado. Amém, pastor. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em ajudar a gente. Foi uma bênção, né, pessoal? Né? Vamos... Aqueles que concordam com a mão direita, sim, né? Com certeza, irmão. Bom sábado aí. Feliz sábado, pastor. Volte mais vezes. Um feliz sábado, pastor Campitelli. E, assim, mais uma vez, obrigado. E vamos ver aí, né? De repente, depois do Covid, a gente viabilizar uma vinda ao vivo aqui do senhor no Rio de Janeiro, né, pastor? Né? Com certeza. Apoio. Tomara que dê certo. Tá bom. Gente, muito obrigado. Tá bom? Fiquem com Deus. E um ótimo sábado a todos. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Pastor Gilson, o senhor pode orar para a gente?
Posso sim. Oremos. Eterno e soberano, foi muito bom esse momento que o Senhor nos proporcionou aqui do estudo da palavra, o aprendizado com cada um dos amigos que participaram, o pastor Campitelli, o pastor Kênio, cada professor que deu a sua opinião. Certamente hoje nós estamos saindo melhores, porque o Senhor atuou através da sua palavra, usando os teus servos. Que agora a tua graça, ela continue sobre a vida, sobre a nossa vida, guarde a nossa família e nos dê um bom repouso sabático, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, pastor Campitelli, pastor Gilson, Valeu, todos os professores. gente. Fiquem com Deus.